Bom dia, graça e paz. Nosso culto muito especial de celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus, ele tem que ser diário, a todo momento, de forma que a ressurreição deve atingir nosso coração, deve atingir nossa mente, deve mover nossos pés. E eu queria falar um pouco sobre isso essa manhã, o costume de à noite. Essa manhã, e você que não pegou o seu informativo, depois você pega ele ali atrás. Essa manhã eu queria falar sobre o WhatsApp. WhatsApp. Essa expressão que hoje nós temos no aplicativo do celular, é uma expressão também bíblica. Quero arranjar base bíblica para você ficar no WhatsApp agora, tá? Esqueça, desliga aí, nada disso. Eu quero que você saiba quais são as últimas, porque essa é a expressão WhatsApp. E aí, o que está pegando na gíria? E aí, qual é a tua última coisa que você está vendo? WhatsApp. E eu queria falar sobre a última notícia, a ressurreição de Cristo. Essa sempre será a nossa última notícia. Essa sempre será a nossa maior, a mais atual notícia. Essa é a notícia mais precisa, que está pegando, que deve pegar na vida de todos nós, o que confessamos Jesus como Senhor e Salvador. E o texto, já lemos esse texto outras vezes, já falamos sobre esse assunto, mas eu quero dar uma abordagem diferente. Em Lucas, capítulo 24, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, nos versos 13 a 35, daqueles discípulos, 2 discípulos, que estavam voltando para sua cidade, frustrados, depois da morte de Jesus, estavam voltando para suas cidades, discípulos retomando novamente a velha vida, a velha condição, ainda vivendo na morte, tendo como última notícia a morte. Eu queria abordar sobre isso nessa manhã. WhatsApp, quais são as novas? Foi essa pergunta que Jesus fez aos discípulos. Quando nós lemos no verso 13 em diante, e vamos ler algumas partes desse texto, vemos essa pergunta de Jesus. WhatsApp, o que está acontecendo? Quais são as últimas? Quais são as novas? Está pegando aí, pessoal? Quais são as notícias? Quais são as mais frescas? As mais novas? Então, naquele mesmo dia, diz o texto, o dia em que eles ouviram da mensagem da morte, eles voltaram frustrados. 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, como daqui a Santa Terezinha. Eles estavam retornando a pé. Estavam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Estavam frustrados. A mentalidade deles era a mentalidade da morte. E quando eles estavam conversando e discutiam sobre isso, o próprio Jesus se aproximou deles e caminhou ao lado deles. E alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. Alguma coisa, ou algumas coisas, também muitos de nós, fazem com que nós não experimentamos o poder da ressurreição. Alguma coisa estava no coração daqueles homens que eles não reconheceram Jesus, mesmo Jesus do lado deles. Aí então Jesus perguntou, WhatsApp, e aí, quais são as novas? O que é que vocês estão conversando? E eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse assim, será que você é o único morador de Jerusalém
que não sabe o que está acontecendo lá? Você não sabe a última notícia do WhatsApp? As últimas. E aí eles começaram a falar da morte de Jesus, começaram a falar da crucificação de Jesus. E então Jesus começou a falar sobre, eles começaram ainda a falar sobre a esperança que eles tinham de Jesus ressuscitar. Eles falaram até que ouviram que algumas mulheres ouviram da ressurreição, ouviram a ressurreição, mas ouviram falar que um anjo apareceu a elas, mas eles não acreditaram muito, e eles voltaram para sua casa. No verso 25 diz assim, Jesus disse: como é que vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar as escrituras sagradas que falavam dele, iniciando de Moisés e os profetas. Quando chegaram perto de Emaús, Jesus fez com que iria mais longe. Tchau, eu vou lá para Santa Helena. Fiquem aqui, estou indo mais para frente. Mas eles insistiram, não fica com a gente. Já está tarde, é perigoso. Nós nos apressamos na caminhada porque estava entardecendo. E queremos que você fique com a gente. Então ele sentou-se, entrou na casa de alguns deles, começaram a comer, conversar. Quando Jesus partiu o pão e deu graças, eles reconheceram, os olhos abriram. E eles, na medida em que reconheceram Jesus, Jesus desapareceu, diz o verso 30, verso 31. Então eles disseram um ao outro, parecia que o nosso coração queimava por dentro, enquanto ele falava a respeito dessas coisas, ele explicava as escrituras para a gente. E se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, e encontraram os apóstolos reunidos e os seguidores e falaram: olha, Jesus ressuscitou. Eles continuaram contando o que havia acontecido com eles nesse momento do partir do pão. Um texto muito interessante, texto conhecido, nós já lemos muito, já pregamos sobre isso. Mas essa sempre será e deve ser a última notícia da nossa vida. A maior, a melhor, Cristo ressuscitou. Esse é um bom momento. Além da Santa Ceia, é um bom momento para nós celebrarmos a ressurreição. Porque ele é a base da nossa pregação. Se vamos sair essa semana para anunciar alguma coisa, temos que falar da ressurreição, aproveitando o momento da Páscoa. Pregamos um Jesus que morreu e ressuscitou, não um Jesus que viveu e morreu. Nós temos que pregar que Jesus venceu a morte. Ele arrancou o ferrão da morte. A morte não é a última notícia. Então, o que distingue a gente que crê em Cristo de religiões é o túmulo vazio de Jesus. Você vai lá no túmulo de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, de Confúcio, lá está o túmulo, lá está os restos mortais desses homens. Mas você visita o túmulo de Jesus, ele está vazio, porque Cristo ressuscitou. Amém, queridos? Cristo ressuscitou. Essa é a nossa mensagem. WhatsApp, qual é a última? Cristo ressuscitou. Paulo diz assim: se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é inútil, a nossa esperança é vazia. Se Cristo não ressuscitou, o nosso testemunho é falso. Os nossos pecados não são perdoados e nós somos os mais infelizes da terra.
Cristo ressuscitou. E tudo isso pode transformar a nossa vida. Mas nós estamos falando de 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus, que voltaram frustrados porque ouviram a respeito da morte e não deram ouvidos a respeito da ressurreição. Então, antes, veja o que acontecia no coração desses homens. O texto diz, no verso 14 e 15, que os olhos desses homens estavam fechados. Seus olhos estavam fechados, eles estavam em completa cegueira. Então, quando a ressurreição não é a última notícia, não é a boa nova, não é o WhatsApp, não é a última, os olhos se fecham, os olhos ficam completamente cegos. E eles estavam assim cegos, mesmo Cristo do lado. Quantos cristãos, quantos seguidores de Jesus, quantos discípulos ainda hoje têm Cristo na vida, andam com Jesus, mas ainda estão cegos, estão vivendo na morte, estão vivendo completamente cegos para entender o poder da ressurreição. Então, quando a morte, a má notícia, é o óculos que a gente enxerga as coisas, quando a morte ou a má notícia, seja da economia em que nós estamos vivendo, seja o problema da nossa fronteira, seja um problema do seu casamento, seja um problema pessoal de uma enfermidade, quando o óculos da minha e da sua vida ainda é a última notícia, nós lemos através desse óculos o que acontece, uma incredulidade coloca venda nos nossos olhos. Nós temos dificuldades de crer. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Uma dificuldade de crer no poder de Deus, crer no poder sobrenatural, crer que Deus pode todas as coisas. Quando a má notícia ocupa os nossos olhos, é a leitura que nós fazemos da vida, nós ficamos cegos. Uma venda é colocada nos nossos olhos. Os olhos dos discípulos estavam fechados. Eles não conseguiram enxergar na Bíblia que Cristo teria que passar por tudo aquilo. Aí Jesus expõe a Bíblia para eles, mas mesmo assim eles não reconhecem Cristo. Quando os nossos olhos não são iluminados pelas Escrituras, pela palavra de Deus, caminhamos cabisbaixos. Caminhamos derrotados. Porque a morte, achamos que a última notícia, a má notícia, é a mais forte da nossa vida. O mal se torna o mais forte, se torna mais forte do que o bem. E quantos cristãos estão vivendo amargurados, decepcionados, entristecidos, porque deixaram com que as más notícias ocupassem o centro da sua vida. Quantos? Há muitos. E aqueles discípulos que já tinham ouvido da ressurreição através das mulheres, do testemunho das mulheres, que ouviram de um anjo, eles ainda estavam fechados pela má notícia. Eles não escutaram que o túmulo estava vazio, eles não escutaram as promessas que Jesus tinha feito a eles não escutavam o testemunho dos anjos, eles não escutavam o testemunho dos irmãos. Hoje tem muita gente assim, vivendo esse tipo de vida cristã, não dão crédito ao que Deus está fazendo na vida de outros. E limitam então as experiências que estão passando hoje, negativas, derrotadas, da última notícia. Estão ainda vivendo essas experiências. Então, os seus pés estavam em fuga para a sua cidade, porque não ouviram a respeito da ressurreição.
eram desertores. Ao invés de ficarem em Jerusalém, eles resolveram voltar para suas cidades. Desertores. Quando o nosso coração é envolvido pelas más notícias, e nós lemos então a vida através dessas más notícias, nós começamos a ser discípulos fujões, desertores. Então, eles desistiram do discipulado. Então, eles desistiram de crer. Eles desistiram da caminhada da fé. Eles botaram o pé na dúvida da incredulidade. Porque eles estavam retornando. Fazer o que em Jerusalém? Não tem mais sentido. Então eles botaram o pé na estrada da dúvida. E quando nós fazemos isso, nós começamos o processo de desistência. Desistiram de Jesus. Tem muita gente assim, que vive um projeto da volta para Emaús. Tem muita gente que abandona a igreja, abandona a célula, abandona o discipulado, se decepciona, estão sem esperança e começam a ver a vida pelo retrovisor. Retrovisor. Parece o filme De Volta para o Passado, não De Volta para o Futuro, De Volta para o Passado. Começam a vivenciar experiências do passado. Porque Emaús, deixa eu explicar um pouco de geografia para os irmãos. Jerusalém é onde nascia o sol, Emaús é onde o sol se punha. Então os discípulos, figurativamente, estavam voltando para a escuridão, para o entardecer. Então, eles estavam caminhando para o entardecer. Figurativamente, eles estavam caminhando para a sombra. Figurativamente, eles tinham, olhando agora a vida da luz lá atrás. Ah, como era bom. Puxa, como as coisas eram melhores. Mas não tenho perspectiva de nenhuma melhoria, porque está entardecendo. A minha vida está entardecendo. A Bíblia diz que a vida do justo é como o sol do meio-dia. Não entardecer. Mas quando nós nos deixamos levar pelas más notícias e vivemos as experiências das más notícias, nós vivemos um entardecer. Um entardecer. E assim, aqueles discípulos estavam voltando, estavam ensombreando. Estavam se apagando. Não se desespere por causa da má notícia. Não se desespere por causa da sexta-feira da morte de Jesus. Não se desespere pela má notícia. Ainda haverá um domingo da ressurreição para a sua e para a minha vida. Amém, queridos? Sempre essa é a última notícia. Sempre será. WhatsApp, qual é a última? A ressurreição de Jesus. Mas ainda assim, quando a ressurreição não é a última notícia, o coração daqueles discípulos estavam tomados por uma profunda tristeza. Verso 17, verso 20, diz que eles estavam tomados por uma tristeza. Estavam tristes, desanimados. Ao invés de estarem celebrando, pulando, exultando de alegria por causa da ressurreição, estavam ainda vivendo o luto. O luto. Isso acontece porque não tomamos posse da ressurreição de Jesus. A vida cristã é uma vida de esperança, não é uma vida de alegria, não é de uma vida da via sacra, não é do lamento, da dor e da tristeza, embora muitas vezes passamos por circunstâncias em que nós nos entristecemos,
E é legítimo. Mas essa não deve ser mais a leitura da nossa vida. A ressurreição deve ser a última e grande notícia da nossa vida. Então, quando a ressurreição não é a última notícia, nós vivemos tristes. Como o pastor José Ernesto disse aqui, nós precisamos viver na alegria. O cristão deve ser a pessoa mais feliz da face da terra, porque ele vive na última notícia: Cristo ressuscitou. E é assim que nós temos que viver. Mas quando a ressurreição não é a última, não é a boa nova, aí a morte continua sendo o WhatsApp, a última notícia. Nós vivemos sem assuntos. É isso que eles estavam fazendo ali, os discípulos. Eles estavam sem assunto. Então eles estavam completamente desanimados e por causa do desânimo estavam sem assunto. Assunto era a morte. Quantos cristãos estão vivendo sem assunto? O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado. É o caminho dos sonhos desfeitos. É o caminho da esperança morta. É o caminho da desistência dos projetos. Eles não tinham mais projetos. Eles que tinham um grande desafio de ganhar o mundo, agora estavam voltando para seu vilarejo. Estavam sem sonhos, sem projetos. É o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Quando a ressurreição não é a última notícia, a morte toma o lugar da última notícia, desistimos dos projetos e voltamos à velha vida, como Pedro voltou para a sua pescaria. Talvez você pense assim do seu casamento, talvez você pense assim do seu negócio, talvez você pense assim de um sonho que você tinha, e arrumou as malas, botou o pé na estrada, e está fugindo agora disso. Não desanime, porque a última notícia é que Cristo ressuscitou. Amém, queridos? Há esperança para todas as coisas. Quando a ressurreição então se torna, agora depois, quando se torna a última notícia, os olhos são abertos. Verso 26 a 28 e 31. Eles reconhecem Jesus nas Escrituras. Eles entendem que, como Jesus disse em João capítulo 5, verso 39, que as Escrituras dão testemunho ao meu favor. E quando eles reconhecem Jesus como ressuscitado, não há esperança mais para preocupação. Não há esperança, não há mais espaço para tristeza, não há mais espaço para desesperança, não há mais espaço para incredulidade. Queridos, ponha para fora essas coisas. Não permita que a última notícia seja a morte. Jogue fora a incredulidade. Não há espaço para ela mais. Cristo ressuscitou. Quando Cristo é a última notícia, quando a ressurreição de Cristo é a última notícia, acontece o que aconteceu no coração daqueles homens. O coração deles se inflamaram pela comunhão, pelas palavras que Jesus tinha. Verso 29 e 32. O coração daqueles homens começaram a ferver. Quando temos comunhão com Cristo vivo, diariamente, nosso coração arde, o fogo de Deus nos inflama, há entusiasmo no nosso coração. Não há mais necessidade de ficar cabisbaixo. Erga os seus olhos, anime o seu coração, deixe o fogo de Deus entrar na sua vida, deixe o sopro do Espírito Santo mover as cinzas da sua vida, mover as cinzas da sua vida e reavivar a chama no seu coração.
Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual. Quanto esfriamento talvez você está passando nesses dias. Quanto esfriamentos ao longo dos anos. É hora de permitir que o Cristo ressurreto sopre sobre a sua vida, inflame novamente o seu coração e você volte para casa animado por Ele. E quando isso acontece, os exercícios espirituais da leitura da palavra, da vida de oração, da vida de comunhão, se aquece. Nós começamos a ter prazer. Não se torna um enfado, se torna um prazer, porque Cristo está vivo. Quando a ressurreição se torna a última notícia, o WhatsApp da nossa vida, nosso coração se enche de alegria. E agora nós temos uma poderosa mensagem para anunciar. Versos 33 a 35. Os olhos deles foram abertos, o coração deles foi aquecido, agora eles tinham o que falar. Cristo ressuscitou. Os mesmos que fugiram de Jerusalém e voltaram para Emaús, agora que estavam preocupados por causa do anoitecer, do entardecer, do anoitecer, por causa do perigo da noite, eles não se importaram mais com nada, eles simplesmente falaram, vamos voltar para Jerusalém, à noite mesmo. Porque eles ganharam ousadia pela boa nova da ressurreição de Cristo. Queridos, isso tem que inflamar nosso coração. Essa semana, a próxima semana e o resto da nossa vida. A mensagem da ressurreição deve inflamar o nosso coração para mover nossos lábios a proclamar que Ele ressuscitou. Então aqueles que estavam reclamando da tarde, porque ela se aproximava, agora não se importavam mais com o perigo da noite, correram para anunciar isso aos demais discípulos. Aqueles que abandonaram a comunhão com os discípulos, porque o esfriamento faz a gente fazer isso, sair da comunhão dos santos. Agora eles correram para a comunhão, para compartilhar, para voltar à comunhão. Eles voltaram para falar que a morte não é a última notícia, mas a ressurreição sim. Então eles tinham uma palavra, que Cristo venceu a morte. E agora a morte não domina mais sobre a humanidade. E para terminar, queridos, quando a ressurreição de Jesus é o WhatsApp, é a última, é o que está pegando na nossa vida hoje. Os nossos olhos são abertos, o nosso coração é aquecido. E os pés ligeiros para anunciar que Cristo ressuscitou. Nessa manhã, permita que Jesus, que ressuscitou, continue fazendo isso na sua vida. Mova os seus pés ligeiramente para anunciar a boa nova de salvação a todos. Espalhe essa boa notícia para todos. Seja ousado no Senhor. Não continue caminhando para o entardecer. Não continue caminhando para a noite, para o esfriamento. Volte e anuncie essa boa nova a todos. O seu coração se aqueça nessa manhã. Que os seus olhos sejam abertos nessa manhã. Essa é a nossa oração. Esse é o desejo de Deus. E que os seus pés se apressem, corram para anunciar que Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Ele vive. E Ele quer tomar, dominar, morar no coração de todos os seres humanos. Amém, queridos? Amém. Fiquem em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos louvá-lo por tamanha graça, grande manifestação de poder na sua ressurreição. E vamos celebrar a ceia assim. Pai amado, nós te louvamos nessa manhã, porque nós estamos aqui recordando que o Senhor morreu, sim, mas está vivo.
aqueça, abra os nossos olhos, aqueça o nosso coração, faça nossos pés ligeiros para anunciar as tuas boas novas, Senhor. Nós temos um assunto, nós temos a boa nova, nós temos a última notícia. Senhor, que essa seja sempre a nossa última notícia, apesar das más notícias. Senhor, essa é a melhor, é a maior, e é sempre a mais nova da nossa vida como seguidores de Jesus. Senhor, não nos permita abandonar o discipulado, não nos permita retroceder para Emaús. Nosso caminho é para Jerusalém, nós caminhamos para a boa nova, nós caminhamos para a luz, Senhor. Nós temos um assunto novo a comunicar às pessoas. Cristo, o teu Filho, ressuscitou. Aqueça o nosso coração, abra os nossos olhos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.